Fala galerinha do oitavo ano, professor de História, professor João Paulo. Hoje o professor está aqui para desenvolver mais uma aula com vocês de forma interativa, uma aula em formato de vídeo, para somar aí o conhecimento de vocês sobre a habilidade e o conteúdo que nós estamos trabalhando. Nós vamos voltar ao conteúdo que nós iniciamos aí no bimestre anterior, que é a Revolução Francesa. Ainda nós não terminamos de estudar aí as características da Revolução Francesa. E nós vamos relacionar ela a outras habilidades. Tudo bem, pessoal? Revolução Francesa. O professor trouxe até como imagem aqui bacana o mapa conceitual, né? Vários mapas conceituais na internet. O professor selecionou esse para vocês verem como preparar o mapa conceitual, como que a gente podemos organizar, nós podemos organizar aí as características da Revolução Francesa para melhor nós estudarmos aí, né? Então, aqui uma imagem bacana, um exemplo, e daqui é só para vocês se inspirarem, tá, pessoal? Porque tem várias atividades que nós vamos dar continuidade nessa questão do mapa mental. Então, vamos recapitulando, voltando, vamos analisar e dar continuidade ao estudo da Revolução Francesa, em que vocês sabem que é a maior revolução do século XVIII dentro da Europa. Unidade temática: o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise, os processos de independência nas Américas. O professor trouxe aqui um outro conteúdo, uma outra habilidade que nós vamos estar trabalhando nessa aula, que é os processos de independência nas Américas. Objeto de conhecimento: Revolução Francesa e seus desdobramentos, tá? Continuação do estudo. Independência dos Estados Unidos da América, os caminhos até a independência do Brasil. Então nós vamos ver dois conteúdos aqui: as características da independência dos Estados Unidos da América e os caminhos, o processo que está acontecendo dentro do Brasil até a nossa chegada aí da nossa independência. Nós não vamos trabalhar sobre a independência do Brasil ainda, porque não é conteúdo, mas nós vamos ver as influências do iluminismo, as influências dos Estados Unidos quando ganhou sua independência, as influências da Revolução Francesa, os ideais da liberdade, igualdade, e isso também vai levar o Brasil a caminhar pela luta pela nossa independência. Tudo bem, pessoal? Habilidades: identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo, aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões no contexto das independências americanas. Pessoal, essa aula que o professor organizou para vocês é isso mesmo, essa segunda habilidade, é aplicar conceito. Então vai ter exercícios que vocês vão ter que pesquisar o que é Estado, qual é o conceito de uma nação, qual é o conceito de um território, o que é o conceito de um governo, um país. Ó, tudo bem? Então não é uma atividade vaga não, é que a habilidade pede para a gente trabalhar com vocês essas noções de conceitos aí que vão ser aplicados à formação de vários países aí independentes dentro da nossa América, das nossas Américas. Tudo bem, pessoal? Bom, introdução. No bimestre anterior, desenvolvemos um estudo sobre a Revolução Francesa e seus desdobramentos. Porém, vamos continuar estudando essa importante revolução e as suas influências nos processos de independências na América, tendo como referência a independência dos Estados Unidos da América e os caminhos da independência do Brasil. Tudo bem? Vamos revisar. Tá aqui então a Revolução Francesa, aquilo que vocês já trabalharam nas aulas anteriores. Quais foram os fatores que a motivaram? Então, o que levou a França a dar um grito por uma revolução, a se revolucionar, a se transformar? Lembrando que revolução é uma mudança, uma ruptura, né? É uma nova sociedade que vai surgir dentro da França através dos atos revolucionários aí de 10 anos de luta que caracterizou a Revolução Francesa. Primeiro, o que os franceses reivindicavam, os fatores que motivaram aí a essa revolução?
a organização da sociedade estratificada e hierarquizada. Nós sabemos que aquela organização do antigo regime injusta, né, ainda reinava dentro da Europa, ainda reinava dentro da França, que era a divisão das pessoas em camadas sociais. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Tudo bem, pessoal? O terceiro estado, que era a maioria das pessoas, a massa, o povo, eram formados por trabalhadores urbanos, camponeses e a pequena burguesia comercial, aqueles que já tinham aí uma atividade comercial, já detinham uma certa importância política e econômica dentro da França, a burguesia. Eles pagavam os impostos e mantinham a vida luxuosa da nobreza e do clero, que representavam aí o primeiro e o segundo estado, que viviam às custas do terceiro. Lembra daquela charge que o professor trouxe para vocês na aula passada? Um senhor de idade, cansado, vestido em trapos, carregando aí o nobre, né, o clero nas costas. Isso representava aí o que a sensação de vida, né, a qualidade de vida baixa do terceiro estado, enquanto o luxo era do primeiro e segundo estado por conta aí dos pagamentos dos impostos, tudo bem? A França absolutista era governada por um rei que controlava a economia, a justiça, a política e até mesmo a religião dos seus súditos. Então a França era absolutista, Luís XVI. Então esse rei absolutista, ele governava tudo, controlava todas as características aí sociais, todos os setores dentro da França. Então a economia era ele que controlava, ele que determinava o comércio da França com outros países e o que circulava dentro da França. Justiça, ele não existia lei, ele era a representação divina na terra, como ele se julgava. Não é verdade? Nós discutimos isso. Então, a justiça era feita de acordo com as suas mãos, o seu interesse. A política nem se fala, toda a estrutura política, toda a escolha de cargos que iriam governar, ajudar a governar dentro da França, né? E até mesmo a religião dos seus súditos, até a religião, a entrada da influência do rei dentro da religião era grande também. Para a gente ver aqui a grandiosidade do monarca. Por que se convencionou marcar o seu início no ano de 1789? Porque a Revolução Francesa, para os historiadores, passou a ter o início, passou a ser caracterizada no ano de 1789. Diante de tantas insatisfações dos trabalhadores do campo, na extrema miséria, e da burguesia que ansiava por maior participação política e liberdade econômica, já, né, pessoal, lembrando aqui que a burguesia já tinha uma atividade comercial importante, em agosto, presta atenção aqui no que está grifado, em agosto de 1789, a Assembleia Constituinte extinguiu os direitos feudais e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos marcos dos ideais iluministas, que eram o iluminismo que acontece dentro da Europa, os ideais, liberdade, igualdade, fraternidade, esses ideais que é o lema da Revolução Francesa, vai aí atingir a França, vai se popularizar esses valores que vão aí ganhar os franceses o primeiro documento que fala sobre direitos do homem e do cidadão. Esse importante documento trazia significativos avanços, trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo. Então, em 1789, pessoal, o que vai marcar aí o início da Revolução Francesa é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que o rei lá, o monarca, vai assinar para tentar aí equilibrar a política, equilibrar aí as tensões que estão surgindo dentro da França. Alguns historiadores, em alguns livros didáticos, colocam que o início da Revolução Francesa está na queda da Bastilha, que era aquela prisão que era o símbolo da monarquia. Então, quando os revoltosos, né, os revolucionários vão invadir
a, a Bastilha, que era a prisão em Paris, e consegue soltar os presos, consegue vencer o militar, né, os militares, aí eles colocam que começa a Revolução Francesa. Mas vamos pensar que a Revolução Francesa, para os mais críticos atuais, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tudo bem? Quais são as suas consequências para os dias atuais? O que é essa declaração, o que é essa Revolução Francesa tem a ver com os dias atuais, tem a ver com o Brasil, tem a ver com o mundo ocidental? Primeiro, composição de modelos políticos e constitucionalistas ainda hoje vigente. Por exemplo, a organização do Estado, né? Estado, por exemplo, o nosso Estado em três poderes, legislativo, judiciário e executivo, são influências do mundo do iluminismo, também são influências aí da Revolução. E constitucionais, o que significa isso? São estados que são governados por uma constituição, seguindo leis. Então, o governador, seja o rei, a monarquia, seja na república, seja em outro formato político, precisa, aí a maioria dos estados são governados por uma constituição. Então, quem for contra as leis vai ser punido. Então, são vitórias, são consequências, bons frutos aí da Revolução Francesa. Outro ponto importante, conceito como cidadania, Estado Nacional, movimento popular, liberdade, igualdade e fraternidade. Tudo isso são ideais conquistados dentro da Revolução Francesa que vai ser levados aí a influência para outros lugares do mundo. Tudo bem, pessoal? E também os direitos humanos. Hoje, por exemplo, quando nós vamos falar do Estado de Direitos Humanos, nós temos que entender o que é direitos humanos. Aqueles direitos que todo cidadão tem, que valoriza a dignidade humana. Esses direitos humanos passou a ser debatido principalmente aí após a Revolução Francesa. Esse conceito de que o ser humano precisa de direitos, como a liberdade, a igualdade, por exemplo, para se desenvolver, para ter uma vida mais digna. Eu trouxe para vocês uma outra caricatura, porque na outra aula passada eu trouxe uma, agora essa aqui uma outra, que resume muito aí o contexto da Revolução Francesa. Olha aqui, pessoal, que engraçado. Nós temos aqui essa caricatura, inclusive muito famosa aí na internet, que retrata a Revolução Francesa. Nós temos aqui a figura do Estado e segundo Estado que estão em pé, né? E eles estão apontando uma arma aí, que no caso é uma espada, para o terceiro estado que está caído no chão, que estava acorrentado, ele quebrou a corrente aí, aqui as algemas, vamos nos colocar dessa forma, que até então prendia ele, que ele era submisso, vamos pensar dessa forma, segurando aí uma arma, e lá atrás nós estamos vendo a Bastilha, que é essa prisão que representava aí a força militar da França absolutista. E aqui revolucionários. A segundo estado. Olha a aqui se levantar, se armar, mostrando que vai lutar, vai ser uma revolução. Então vamos lá. Primeiro e segundo estado com expressão de espanto, realmente, porque eles estão percebendo que o povo está agindo. Eles estão percebendo que o povo está começando a se conscientizar o seu papel dentro da política de um estado, de um país. O povo, quando ele se une, ele consegue mudar toda a estrutura de um país. Isso é o grande legado que a Revolução Francesa nos mostrou. As pessoas, o povo na rua, gritando por direitos, pressionando os políticos a governar melhor seus países. Gente, isso aí é o grande legado que a Revolução Francesa nos deixou, não é verdade? Olha outro ponto importante aqui. Primeiro e segundo estado teve como consequência a perda de privilégios em consequência da igualdade jurídica. Então nós sabemos que o primeiro e o segundo estado perdeu seus direitos feudais, na qual eles não precisavam nem trabalhar, ganhavam uma pensão por serem nobres, porque agora na França temos aí o documento, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que fala que todos os franceses vão viver sob a mesma igualdade jurídica, sem essas diferenças entre ricos e pobres. Todo mundo vão pagar impostos, todo mundo vão ser julgados iguais.
entre aspas, óbvio, né? Porque na prática a gente percebe que a lei ela não é ainda executada igual para todos. O processo revolucionário da queda da Bastilha, símbolo do poder do Estado absolutista, a gente consegue ver que a força do povo invadindo aqui, mostrando que ele é mais forte que qualquer outro repartição. Quando o povo se une, ninguém consegue deter. Tudo bem, pessoal? Bom, trabalhando a Revolução Francesa, entendendo os motivos que fez com que os franceses revolucionassem, revoltassem contra a monarquia, sabendo a importância que a Revolução Francesa teve dentro da França para os outros países americanos, vamos agora entender um outro movimento que está acontecendo agora em outro continente, que é a América, especificamente na América do Norte. Vamos compreender quais são os ideais do iluminismo que vão chegar na América do Norte, quais são as influências que a Revolução Francesa vai trazer para a América do Norte pela luta da sua independência. Tudo bem, pessoal? E a formação do seu Estado, que é os Estados Unidos. Bom, resumo introdutório. Nós temos um mapa aqui, uma representação cartográfica, América do Norte, hoje aqui Canadá. Vamos tirar o México daqui, né? A colonização aqui dos ingleses predominou aqui, é hoje os Estados Unidos e Canadá. A ocupação dos ingleses sobre a região aqui leste da América do Norte, onde vocês estão vendo aqui essa cor destacada em vermelho, formou as 13 colônias. A colonização dos Estados Unidos criou aí 13 colônias, que são essas 13 colônias que vocês estão observando. Colônias do Norte, colônias do Centro e colônias do Sul. Pessoal, Massachusetts, se está falando errado, é a região mais antiga, a primeira região fundada dentro dos Estados Unidos, até formada hoje é um estado, né? Até batizou essa região aqui de Massachusetts como a Nova Inglaterra. Tudo bem? As 13 colônias, como era chamado o território denominado pelos ingleses na América do Norte, então era chamado de 13 colônias, que eram 13 ocupações aí formada por famílias inglesas que vieram para os Estados Unidos para trabalhar, formar economia, né, criar aí uma ocupação, garantir seu espaço dos ingleses dentro do continente do Novo Mundo. Tudo bem? Desde o início da colonização inglesa na América, as colônias do Norte sofreram menor controle por parte da Inglaterra do que as colônias do Sul. Por esse motivo, havia diferenças econômicas e divergências políticas entre as colônias do Norte, Nova Inglaterra, e as colônias do Sul. Então, dentro da história dos Estados Unidos, pessoal, essa parte do Norte era mais desenvolvida, tinha uma maior autonomia, praticava alguns produtos agrícolas, diferentes da colônia do Sul, que tinha um público, uma economia diferente, era baseada mais na cana-de-açúcar, era baseada mais nos que eram grandes estações territoriais para produzir grande escala. Tinha aqui, inclusive, o trabalho escravo, que dominava mais nessa região que hoje, que antes era a colônia do Sul, tá bom? Então, as diferenças políticas e econômicas entre as duas colônias já gerava aí umas tensões que horas gerava até conflitos entre essas duas colônias. A partir do século XVIII, as ambições da coroa inglesa, interessada em maiores lucros, passaram a gerar conflitos e tensões entre ela e a colônia do norte, que é a Nova Inglaterra. Tá? Pessoal, até essa região aqui de Massachusetts, que foi a primeira região a ser ocupada pelos ingleses, que já possui uma elite fortemente econômica, que queria a todo custo manter a própria autonomia. O que significa isso? A Inglaterra vai se envolver em conflitos, a Inglaterra vai querer buscar mais lucros, lucrar mais a metrópole, e nós sabemos que quando um país quer lucrar mais, ele vai aumentar mais impostos, criar mais impostos, e vai cobrar dos colonos e americanos pagamento de mais impostos. E isso vai gerar para essa região que já tem uma elite, já tem uma economia, já tem uma certa representatividade política dentro
da América aqui, vai gerar uma guerra, vai gerar aí conflitos, porque eles não vão aceitar abaixar suas cabeças e pagar mais impostos para a metrópole, para a Inglaterra. As tensões entre a metrópole e as 13 colônias assumiram grandes proporções a partir da Guerra dos Sete Anos, que aconteceu em 1756 e 1763. O conflito envolveu principalmente a França e a Inglaterra, que disputavam territórios coloniais na América do Norte. A Inglaterra venceu essa Guerra dos Sete Anos, porém terminou o conflito com sérios problemas financeiros. Ou seja, pessoal, aquela frase que numa guerra ninguém ganha, todos perdem, de fato, porque você perde muito dinheiro, perde soldados, perdem aí prejuízos que por mais que você ganhe a guerra, você na verdade olhando para trás você percebe que perdeu mais do que ganhou, tudo bem? Então a coroa inglesa afirmava que as 13 colônias deveria ajudar a recuperar as finanças da coroa pagando novos impostos. Então essa guerra dos 7 anos dentro da América pela disputa de colônias, de espaços aqui da América do Norte entre França e ingleses, fizeram com que a metrópole inglesa gastasse muitos recursos. E agora, no final, quem vai pagar a conta? Os colonos. Para aumentar a arrecadação de impostos, a coroa inglesa criou uma série de leis nas décadas de 1760 a 1770, tais como Lei do Açúcar. Então, o que a metrópole começou a criar leis para aumentar aí recursos, mais impostos, para tentar diminuir a crise que, consequentemente, está sendo gerada por conta dessa guerra, vai criar a Lei do Açúcar. Novas taxas ao carregamento de produtos que fossem comprados em colônias não inglesas. Então, as colônias aqui da América, as 13 colônias, compravam inclusive açúcar de ouro, eles tinham autonomia para comprar açúcar, alguns produtos, de outros países. Diferente da nossa colônia portuguesa, pessoal, olha que interessante. Aqui na colônia portuguesa havia um monopólio. Então o Brasil colonial não podia ter contato com nenhum país na venda e na compra de produtos. Tudo que era produzido no Brasil tinha que levar para Portugal e Portugal sim fazia essa venda para outros países. Ou tudo que chegava aqui no Brasil tinha que trazer aí de Portugal. Portugal controlava tudo, o monopólio. Diferente da colônia inglesa, não. Essas 13 colônias tinham certa autonomia de fazer um mercado, fazer aí contato comercial com outros lugares sem essa grande interferência da metrópole. Então, esse açúcar que eles compravam de alguns lugares seria proibido. Só tinha que comprar açúcares de lugares, de colônias que estivesse ligado aí à autorização dos. A lei do selo determinava que qualquer material impresso só poderia circular nas 13 colônias se tivesse um selo de autorização da coroa inglesa. Então, a lei do selo, todo material impresso que chegasse, que circulasse entre as 13 colônias aí e entre a metrópole, eles tinham que pagar o selo. O selo era muito caro naquela época. Então, alguns materiais, alguns documentos, alguns contratos deixariam de estar presentes dentro das 13 colônias por conta deles não conseguirem manter aí esses selos de autorização da coroa inglesa. E isso revoltou ainda mais os colonos. Depois, lei do chá. Obrigava os colonos a comprar chá apenas dos ingleses. Essa medida prejudicava os colonos, pois eles produziam e comercializavam chá no mercado interno, entre as 13 colônias. Em protesto, em dezembro deste ano, alguns colonos jogou ao mar um carregamento de chá que havia chegado da Europa no porto de Boston. O protesto aí ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Então, o chá só poderia ser comercializado, consumido o chá dentro das 13 colônias, o chá que viesse aí dos ingleses. Eles tinham que estava proibido eles produzirem e comercializar o chá entre eles. Isso, pessoal, gerou aí uma rivalidade. Tanto é que nesse lei do chá, os colonos, quase 150 colonos se fantasiaram de índio. Quando chegou aí os barcos lá da Europa, no porto de Boston, eles entraram e jogaram todo o material, toneladas de chá, no mar. Imediatamente os ingleses mandaram fechar esse porto de Boston, que era um porto importantíssimo
até hoje para os Estados Unidos, que como se fosse o Porto de Santos para nós, esse Porto de Boston era na época muito importante, é onde fazia esse ligamento das 13 colônias com outras áreas do mundo. Mandou fechar, fazendo com que eles ficassem mais furiosos, os colonos. Em 1774, em reação aos protestos feitos pelos colonos, a coroa inglesa, nada boba, aprovou uma série de leis que foram chamadas pelos colonos de leis intoleráveis, tais como definindo a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês. Então eles iriam ocupar, o exército inglês iriam até Massachusetts, a Nova Inglaterra, ocupar essa região, fazer o controle político, né, manter aí a paz, entre aspas, para tentar diminuir aí as influências, as revoltas dos colonos. O fechamento do Porto de Boston, onde na verdade eles iriam fechar, não teria mais essa circulação, esse livre comércio. A exigência de pagamento dos prejuízos pelos colonos, eles teriam que pagar os prejuízos, sim, da guerra e outros prejuízos que estavam tendo entre essa revolta. E a observação aqui, pessoal, essas leis foram um estopim para que os colonos começassem a organizar a luta pela independência. Eles já estavam satisfeitos com a lei do selo, com a lei do chá, com a lei do açúcar, eles já estavam insatisfeitos com uma série de leis e ainda veio mais outras leis que eles falaram que são leis intoleráveis, não tem como sustentar mais. Precisamos agora os colonos a revoltar, a se rebelar contra a metrópole e de fato conseguir a nossa independência, já que cada ano que se passa os colonos tinham assim, menos independência, menos contato com a coroa, porque ainda eles estavam ligados, sendo que não havia mais essa necessidade. Tudo bem, classe? A Declaração de Independência das 13 Colônias deu início a uma guerra contra a Inglaterra. Durante esse conflito, os ingleses enviaram o que possuíam de melhor em seu exército. Contudo, o apoio de franceses e de espanhóis aos colonos garantiu a vitória das colônias sobre os ingleses. O que significa isso? Os ingleses mandou o melhor exército, tudo equipado para tentar derrotar mesmo, dizimar os revoltosos. Só que esses revoltosos, aqui americanos, tiveram apoio dos franceses e dos espanhóis que tinham interesse também em ocupar essas terras, em desenvolver aí as suas ideologias políticas e econômicas e apoiar os colonos que conseguiram vencer os ingleses. A vitória decisiva dos americanos aconteceu aí em Yorktown, aí, se eu posso falar dessa forma, no estado da Virgínia, em 1781. Após essa batalha, os ingleses conduziram negociações que levaram ao Tratado de Paris em 1783, no qual os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos da América. Então esse Tratado de Paris, em 1783, é quando os ingleses param a metrópole e falam: bom, vamos conceder a independência aos Estados Unidos porque os prejuízos, as guerras, não tem mais condições. Os colonos tornaram-se mais fortes contra a metrópole e eles assinaram aí a autorização à independência, o documento de independência dos Estados Unidos. A partir disso, os Estados Unidos consolidaram-se como uma nação republicana, então eles formaram o seu estado, criaram a estrutura de um país. República, em que o povo escolhe os seus representantes. Presidencialista, que é um presidente que vai chefiar, vai ser o cargo maior dentro da política, baseado em um sistema federalista que dava grande autonomia para os governos estaduais. Então, os Estados Unidos vão se tornar uma república presidencialista, federalista, em que eles têm aí autonomia. Cada estado tem a sua autonomia de fazer a sua política, de criar suas próprias leis, de desenvolver a sua própria economia. Essa estrutura aqui de Estado é o que vai motivar a nossa estrutura também, pessoal. O Brasil é o reflexo da estrutura aí política dos Estados Unidos. Tudo bem? Princípios iluministas como liberdade e igualdade motivaram a independência dos Estados Unidos da América. Vale ressaltar que os Estados Unidos foi o primeiro país do continente americano a se tornar independente e serviu de exemplos para outras colônias a lutarem pela sua independência, como o Brasil. Gente, olha a importância da independência dos Estados Unidos. Não vai ficar essa influência
essas ideias iluministas não vão ficar só nos Estados Unidos, vai acarretar outros países da América a também lutarem pela sua independência. Bom, o que eles pensavam, os outros colonos aqui da América, como aqui no Brasil? Se os Estados Unidos conseguiu derrotar os ingleses, que era a maior metrópole da época, nenhuma outra colônia conseguiu conquistar sua independência com a Inglaterra, e os Estados Unidos conseguiu, por que nós não vamos lutar pela nossa independência? Lutar contra Portugal. Aí outras colônias aqui da América também começam a lutar, como as colônias espanholas e assim por diante. Nem todos os cidadãos, pessoal, é válido lembrar aqui, porque quando a gente fala em liberdade, em igualdade, a liberdade e a igualdade, ela tem um significado hoje, dentro do século XXI, para nós. Mas, lá no século XVIII, liberdade e igualdade, né, não era o mesmo significado como nós temos hoje. Nem todos os cidadãos, como os negros, os indígenas e as mulheres, tiveram suas liberdades individuais garantidas aí na Constituição dos Estados Unidos após a sua independência. A criação das leis dos Estados Unidos não garantia, não citavam negros, indígenas e mulheres como possuidores de cidadania e, consequentemente, de liberdades individuais. Então, esse grupo teria que lutar muito para serem representados, para terem aí o título de cidadão dentro dos Estados Unidos. Até hoje, né, pessoal? Principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo hoje nos Estados Unidos, vocês percebem essas manifestações, o racismo ainda é muito gritante. Então a gente percebe que essa igualdade, essa liberdade iluminista, elas ainda o conceito de igual, todo mundo ser tratado igual, ainda não é a realidade em vários lugares do mundo, inclusive também aqui no Brasil. Os ideais da independência, portanto, valiam apenas para homens brancos, adultos e com alguma renda financeira. Então esses eram considerados aí os cidadãos, os que participariam da política, os que teriam representatividade dentro da sociedade, dessa nova sociedade formada aí nesse novo país formado aqui na América, né? O primeiro país de fato a se tornar aí um estado aqui dentro da América. Gente, vamos parar para pensar aqui as últimas considerações finais. Se os Estados Unidos, que grande influenciador pela luta da independência de vários países aqui americanos, se os Estados Unidos, que até hoje é uma referência para nós aqui da América, vamos imaginar, já pensou se eles tivessem criado lá no seu passado, eles tivessem criado um país republicano, um país com autonomia de cada estado, ok, mas um país que criasse uma lei que tratasse negros, tratasse indígenas, mulheres, tratassem outras minorias com igualdade, oportunizando para essas pessoas uma qualidade de vida. Consequentemente, isso também atingiria outros países. E nós viveríamos uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Então, podemos perceber que os Estados Unidos teve boas referências para nós, mas também a falta de ver cidadãos aí, algumas parcelas da população, ver eles enxergarem como inferiores, isso consequentemente também passou a ser um conceito aqui no nosso país, em que negros, indígenas e mulheres, eu estou dando um exemplo aqui, mas tem outras minorias, também não fossem citados na nossa independência, nas nossas constituições que formaram aí ao longo da história do nosso país. Tudo bem, pessoal? Hoje o professor fez aqui somente o básico, mostrou para vocês aqui uma revisão da Revolução Francesa, a importância que a Revolução Francesa trouxe para a Europa, não ficou somente seus ideais dentro da Europa, inclusive atingiu o Brasil, atingiu aí outros lugares e também os Estados Unidos, e nós vimos um pouquinho rapidamente sobre a independência dos Estados Unidos, o que levou os colonos a se revoltarem contra a metrópole. Cobramento de impostos. Assim como na França, o primeiro estado e o segundo estado cobrou impostos sobre o terceiro estado, também o cobramento de impostos, mais leis que retirasse do bolso dos colonos, fizeram com que ele se rebelasse contra aí os ingleses e com o passar do tempo ganhasse aí a sua independência.
que vai motivar, como o professor já disse, outras colônias, inclusive a portuguesa, a lutar pela nossa independência. Pessoal, vamos estudando, registrem aí a aula. Não está satisfeito com essa aula? Busque outras referências no YouTube, em livros didáticos aí pela internet. Busquem aí textos, sites, porque nós não podemos perder mais conhecimento por conta do nosso distanciamento. Muito pelo contrário, nós temos aí essa pandemia mostrado que a gente pode estudar em outro ritmo, ok? E brincadeira à parte, coronavírus que lute, porque nós, da Constância João da Costa, vamos sim fazer a diferença, vamos sim estudar para a gente não ser prejudicado ainda mais em relação aos nossos conhecimentos. Boa aula para vocês, sejam todos aí bem-vindos ao segundo bimestre. Essa aula está estruturada, pessoal, para as atividades lá do Forms, tudo bem? Qualquer dúvida, o professor está.